Isso. Obrigado, meu irmão. Nós vimos que nos capítulos 1, 2 e 3, o Paulo ele apresenta a teologia, né? Ele mostra como Deus, na eternidade, ele elegeu um povo, né, para ser um povo seu. Ele continua desenvolvendo isso, mostrando que a salvação ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, então, que a igreja, esse povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, que ele deu vida quando esse povo estava morto em suas ofensas e em seus pecados. Esse povo hoje ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E no capítulo 4, então, ele começa a nos falar como esse povo que foi eleito por Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que esse povo que estava mortos em suas ofensas e em seus pecados, e recebeu vida através de Cristo Jesus, então, mediante a graça, esse povo é salvo. Essa salvação não é por mérito, essa salvação é uma obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus. O Paulo, no capítulo 4, ele mostra agora como esse povo ele vai viver, né? Então, no capítulo 4, ele começa a explicação sobre a prática de vida cristã desse povo, né? Que não vive mais como gentios vivem, mas que agora vivem de uma forma diferente. Amém, irmãos? Então, no capítulo 4, a primeira que ele mostra é que esse povo, ele precisa viver em unidade, né? Capítulo 1 do versículo 4, ele vai começar a mostrar isso, que esse povo é um povo que precisa viver em unidade, tá? Esse povo precisa, ele destaca a necessidade de, para viver em unidade, nós necessitarmos de humildade, porque não há como nós vivermos em unidade se não houver humildade em nós, tá? E que também precisa haver em nós docilidade um para com os outros, coisas que não haviam quando nós éramos velhas criaturas, né? Outra coisa que ele destaca no capítulo 4, no seu início, é que nós precisamos nos esforçar para vivermos essa unidade em harmonia. Precisa haver um esforço da minha parte, precisa haver um esforço da tua parte, para que nós consigamos, então, viver em unidade e viver em harmonia. E o porquê que necessita disso, irmãos? Porque nós somos pessoas diferentes, tá? Nós somos pessoas diferentes. Então, precisa haver um esforço da minha parte para entender as tuas dificuldades, os teus defeitos, como precisa haver um esforço da tua parte para aceitar os meus defeitos e as minhas dificuldades. Tá bom? Então aí ele pontua, deixa claramente isso, e o porquê, agora, então, ainda ele vai destacar mais uma coisa, o porquê disso. Porque agora nós temos um só Pai, nós temos uma só fé, o nosso batismo é o mesmo, tá? Todos nós estamos em Deus, todos nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito que habita em mim habita em você, tá? O nosso batismo é o mesmo batismo, é o batismo em Jesus Cristo, né? Que nos torna novas criaturas nele, e é por isso que precisa haver um esforço da minha parte e da tua parte para que nós vivamos em harmonia, irmãos. Tá? Então a base da partida é essa. Por que eu tenho que viver em harmonia com o irmão Ramon, com o irmão Eduardo, com a irmã Marina, com a irmã Áurea? Porque nós temos um só Pai. Nós temos uma só fé. Nós professamos a mesma fé. E por isso, então, precisamos viver em harmonia, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros de um mesmo corpo. Irmãos, isso precisa estar em nossos corações. Isso precisa estar em nossos corações. Que nós precisamos viver em unidade, porque o nosso Pai é o mesmo Pai. Porque um dia nós habitaremos na eternidade todos juntos. E se nós, irmãos, como que nós podemos então não nos amarmos aqui e dizermos que vamos passar uma eternidade juntos?
Depois ele vai mostrar que todos nós recebemos a graça de Cristo. Essa graça foi repartida sob medida, conforme a necessidade de cada um para o crescimento do corpo. Ele vai mostrar também que Deus, em Cristo, deu dons específicos para alguns, para a edificação desse corpo, que é a igreja, e o propósito, desses dons que ele deu, dons específicos para alguns, é o propósito de trazer maturidade para o corpo, para que esse corpo amadureça. Então, para alguns foi dado alguns dons específicos, e esses dons, que esses crentes receberam, é para o crescimento do corpo, para que a igreja ela cresça, e Jesus Cristo seja glorificado, para que a igreja cresça em entendimento e o nome do Senhor ele seja exaltado. Então, ele mostra que esses dons eles foram dados para alguns especificamente dentro da igreja, para que essa igreja amadureça, receba ensino e assim cresça. E o objetivo desse crescimento da igreja é que nós não sejamos mais pessoas imaturas, para que não sejamos mais pessoas imaturas. Então ele deu uns para pastores, outros para doutores e mestres, mas o propósito é só um. O propósito é a maturidade da igreja, para que nós não sejamos como muitas pessoas, irmãos, que correm de um lado para outro atrás de doutrinas, atrás de coisas que enchem os seus corações. E quando o que deve, na verdade, encher os nossos corações é o conhecimento da palavra de Deus, O conhecimento da palavra de Deus, como é que nós podemos dizer? O amadurecimento nessa palavra. Porque amadurecer na palavra de Deus é estar firme no Evangelho, é estar firme em Jesus Cristo. Amém? É só para a gente entender o que nós continuaremos falando na manhã de hoje. Tá? Então, o que nós vamos tratar hoje, irmão, na verdade, é sobre como viver essa nova vida em Cristo Jesus. O Paulo hoje ele vai tratar bastante sobre a questão de nós não continuarmos vivendo mais da mesma forma como nós vivíamos antigamente. Vamos ao Senhor em oração e depois estaremos lendo o texto. Hoje eu quero tentar conversar com a igreja sobre o versículo do 17 ao 24 nessa manhã. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez prostrados diante do Senhor. Não prostrados numa posição física, mas prostrados diante do Senhor numa reverência espiritual para a glória do Teu nome. Que prostrado como nós estamos, Senhor, o Teu Espírito Santo, ele fale aos nossos corações através dessa palavra. Peço a Tua misericórdia, a Tua graça, e que o Senhor possa, Senhor, me usar nessa manhã, pela glória do Teu santo nome, para que eu possa, Senhor, então, através daquilo que o Teu Espírito Santo falar ao meu coração, falar à Tua igreja, e que possamos todos nós ouvir a Tua santa voz nessa manhã. E saiamos daqui, Senhor, cheios de alegria. Que saiamos daqui, Senhor, nessa manhã cheios, Senhor, da Tua palavra, transbordando dela. Porque a Tua palavra é o verdadeiro alimento para nossas almas. A Tua palavra é ela que nos conduz, é ela que nos alegra. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós possamos sair daqui cheio de alegria, por ouvir a Tua santa voz falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim no verso 17: Isto, porém, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido,
separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo a verdade, é a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito no entendimento de vocês, e assim revestido da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo agora inicia aqui, irmãos, esse texto, e ele vai dizer o seguinte, que eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Se nós olharmos por uma ótica, irmão, nós vamos ver que o Paulo está escrevendo para quem? Para os Efésios. Amém? Os Efésios eram o quê? Eles eram gentios, não eram? Eles não são judeus, eles são gentios. Mas o Paulo, que quando nós olhamos aqui para o início do versículo, ele vai dizer, eu lhes digo e insisto no Senhor que não vivam mais como gentios. E por que ele diz que eles não vivam mais como gentios? Porque agora, irmãos, aquele povo que se converteu, aquela igreja que se converteu, eles, de maneira, vamos dizer assim, na sua nacionalidade, eles continuam sendo gentios. Mas o Paulo não os trata mais como gentios. Ele os trata agora como povo de Deus. Então ele diz, olha, não vivam mais como gentios. Como se ele dissesse, olha, agora vocês não são mais gentios. Vocês não fazem mais parte daquele povo. Vocês agora fazem parte da igreja de Cristo. Vocês são povo de Deus. Então não vivam mais como eles vivem. Por quê? Como é que eles vivem? Eles vivem ainda na futilidade dos seus pensamentos. Então não vivam mais como eles vivem. Primeiramente porque vocês não fazem mais parte. Vocês agora são um novo povo. Vocês agora são a igreja de Cristo. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela nos ensina que em Cristo não existe judeu nem grego. Em Cristo nós somos povo de Deus. Aqui não existe nordestino, não existe paulista, não existe carioca. Aqui existe um povo de Deus. Como nacionalidade, sim. Mas como nova nacionalidade, como novo povo, nós somos povo de Deus. E o Paulo mostra, olha, aquele povo a qual vocês faziam parte, eles continuam vivendo na futilidade do pensamento deles. E eu gostaria de ir rapidamente até 2 Coríntios 5,17. Segunda Epístola aos Coríntios 5,17, só para um texto bastante conhecido. 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a orientação do Paulo é: não andem mais como os gentios andam. Por quê? Porque agora vocês são novas criaturas. As coisas velhas se passaram na vida de vocês. E eis que tudo agora se fez novo, agora se fizeram coisas novas. Então, como novas criaturas, irmãos, o nosso dever agora é o quê? É prestar serviço para a edificação do corpo de Cristo. Os ímpios, eles vivem para si mesmos, para suas próprias cobiças e vaidades. Ou seja, eles continuam vivendo na futilidade dos seus pensamentos. Aquele que vive em Cristo, ele não vive mais
para a futilidade dos seus pensamentos. Porque quando nós vemos a forma como o ímpio vive, irmãos, tudo que o ímpio faz é o que Provérbios, é o que Eclesiastes 2, ele diz. Tudo que o ímpio faz é correr atrás do vento. Tudo que o ímpio faz é correr atrás do vento. Viver, porque o ímpio ele vive uma vida fútil. Ele vive uma vida em que ele vive para si mesmo e para os seus próprios propósitos. Se nós lermos aqui em Efésios, no versículo 16, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aí agora aqui ele vai dizer: portanto, digo isto e testifico no Senhor, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O cristão, ele efetua, ele vai dizer, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, o corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada membro, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, aquele que não é ímpio, ele vive para a edificação do corpo de Cristo, juntamente com o seu irmão. Ele não vive na futilidade dos seus próprios pensamentos, ele não vive para si mesmo. Ele vive, então, a vida para a edificação do corpo do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Nós não vivemos como os ímpios vivem. O ímpio vive dizendo assim: eu vivo para os meus próprios propósitos. Eu vivo para os meus próprios projetos. Aquele que está em Cristo, ele vive para a edificação do corpo de Cristo. Ele vive de forma diferente. E é por isso que a preocupação do Paulo é dizer: por isto digo no Senhor testifico, não vivam como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, o ímpio ele não viva mais como vive o ímpio, não viva mais como vive o gentio, porque o gentio ele só vive pensando em si mesmo. E você não vive mais dessa forma. No versículo de número 18, ele vai dizer que o ímpio, olha o que ele tem. Ele tem o seu entendimento obscurecido. Ele tem o seu entendimento obscurecido. Ele vive na escuridão. Ele não enxerga. Ele vive separado da vida. Ele vive separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Eles vivem totalmente alienados de Deus, eles vivem na escuridão, eles têm os seus pensamentos obscurecidos, né? Eles têm a mente confusa, estão no escuro com relação a conhecer a Deus. Eles têm seus corações endurecidos. E esse coração endurecido aqui, irmãos, que eles têm, ele traz muitas causas, né? Eles trazem muitos obstáculos à vida dessas pessoas. Porque um coração endurecido, irmão, como Paulo aqui, essa palavra que ele usa, tá? É uma palavra que é poroses. Essa palavra que o Paulo usa. Essa palavra quer dizer, irmãos, algo que é mais duro do que o mármore. Esse é o coração do ímpio, tá? Essa palavra que ele usa é uma palavra que se refere a algo que esse endurecido não é simplesmente algo duro, é algo que é mais duro do que o mármore, né? Esse verbo é o verbo porós, de onde provém a palavra poroses, mais duro do que o mármore, né? Esse é o coração do ímpio, um coração que é endurecido a ponto de ser mais duro do que o mármore. Então essas pessoas ali, elas têm a sua mente obscurecida, elas vivem no escuro, tá? Elas têm, por causa de viver na escuridão, elas são pessoas confusas, porque quando você está você está caminhando na escuridão, você não sabe para onde você vai. A qualquer momento você pode bater com o rosto em alguma coisa, porque você não está enxergando aquilo que está à sua frente, né? Então ele diz aqui, olha,
tendo seu entendimento obscurecidos, né? Por causa de viverem no escuro, eles estão separados da vida que Deus concede, né? Eles não querem essa vida. Deus concede a vida, né? Não é Deus que nos concede a nova vida em Cristo Jesus, mas essas pessoas, elas estão andando no escuro, né? Então eles estão separados dessa vida que Deus concede. Eles não conseguem enxergar essa vida que Deus dá, né? E por que isso também? Por causa da ignorância em que vivem. Eles vivem na ignorância, como nós também outrora vivíamos, né? Pela dureza do seu coração. Esse coração duro como pedra, como mármore, não deixam que ele enxerguem essas coisas, né? Não deixa que a palavra de Deus penetre em seus corações. Não deixa que eles sejam convertidos, porque é um coração de pedra, irmão. Não receberam o coração de carne, como diz em Ezequiel 36. O coração deles ainda é um coração duro, né? Por causa da dureza do seu coração. Versículo 19, ele vai dizer, olha, tendo-se tornados-se insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Olha as consequências de um coração duro como pedra. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha a consequência de alguém que está andando no escuro, de forma insensível e com o coração endurecido. Então eles têm a mente confusa, estão no escuro com relação a conhecer a Deus, eles têm o seu coração endurecidos pelo engano do pecado, por isso eles vivem suas próprias paixões, amando esse presente século. Irmãos, essa é a forma que Paulo diz que aquele que está em Cristo, ele não pode mais viver. Então o que ele diz? Digo no Senhor e testifico, não ande mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios sentidos. Irmãos, viver na vaidade dos nossos próprios sentidos é como viver. Você já ouviu um barco quando ele vamos supor, ele falta combustível no meio do mar? Ele fica como? Ele fica à deriva, não é isso? Se chama um barco à deriva, um barco que ele não tem as velas, o seu motor não funciona, acabou o combustível. Para onde que esse barco vai? Esse barco é um barco sem controle, irmão. O mar vai levar ele para onde quiser. Para onde as ondas baterem é para o lado que aquele barco vai, ele não tem direção. Assim são esses ímpios, são esses gentios. O gentio, o ímpio, ele vive uma vida sem direção. Ele é direcionado pelo seu próprio coração. E a palavra do Senhor, ela diz que enganoso é o coração do homem. Então o ímpio, ele vai para onde o seu coração o direciona, né? E ele vive uma vida correndo atrás dos seus próprios propósitos, querendo satisfazer os seus próprios desejos, porque ele não é dirigido por Deus, ele é dirigido por ele mesmo. E quando eu sou dirigido por mim mesmo, as coisas que importam para mim são os desejos do meu coração. É aquilo que o meu coração gosta, é aquilo que o meu coração quer, né? Então eu quero satisfazer os meus desejos, eu quero obter as coisas que eu preciso ter. É como o livro de Eclesiastes, ele vai dizer, eu vou ler para os irmãos, Eclesiastes 2. Eclesiastes, capítulo número 2. Vai dizer assim: eu disse a mim mesmo, vamos, olha bem, que ele diz, eu disse a mim mesmo, vamos,
Prove a alegria. Procure ser feliz. Mas isso também era vaidade. Concluí que o risco é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Ó, que maravilha! Sem deixar de guiar pela sabedoria de me apoderar da loucura, até descobrir o que é bom os filhos do homem poderiam fazer debaixo dos céus durante os poucos dias de sua vida. Aprendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque, e que reverenciaram as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram da minha casa. Também tive bois, ovelhas, mais do que tivera todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. E me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo os meus olhos desejaram, e eu não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois o que eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras das minhas mãos fizeram, e também o trabalho com fadiga haviam feito, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Você viu todas as coisas que esse homem fez, irmãos? Ele supriu todos os desejos do coração dele. Ele teve as melhores vinhas, ele teve as melhores mulheres, tudo que os olhos deles desejaram, ele teve, ele conseguiu. Só que teve um momento que ele diz o seguinte: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. É assim que o ímpio vive, correndo atrás da sua própria satisfação. Eu quero as melhores coisas, eu quero as melhores mulheres, eu quero me satisfazer de tudo que eu posso conseguir. Aí quando chega ao final, sabe o que ele olha, irmão? Ele olha e ele vê, nada disso traz proveito. É como correr atrás do vento. Tudo isso é só vaidade. É assim que o Paulo nos fala, que aquele que está em Cristo, ele não pode viver. Aquele que está em Cristo não pode viver como o gentio, irmãos, que vive na futilidade dos seus pensamentos. Você pode até viver uma vida assim, satisfazer todos os teus pensamentos, todos os teus desejos. Você pode conseguir tudo aquilo que você projeta, todos os teus projetos, você pode conseguir. Você pode conseguir todos os teus projetos. Mas no final, vai ser como isso, irmão. Como correr atrás do vento. Porque eu estou vendendo as coisas que eram da minha mãe. Sabe por quê? Porque nada do que ela conseguiu em vida, ela pôde levar para onde ela foi. Coisas que muitas vezes até se sacrifica. Se sacrifica tempo, se sacrifica vida, se sacrifica pessoas. Quantas vezes você não sacrifica a tua família deixando de estar com ela porque você tem objetivos a alcançar? Quantas vezes você não sacrifica a tua esposa deixando de estar com ela porque tem coisas que você tem que conseguir e para isso você tem que passar 14 horas do dia fora da tua casa? Sabe por quê, irmãos? Ainda vive na futilidade dos pensamentos. Só pensa em coisa fútil. Só pensa em coisa que vai ficar quando você não estiver mais aqui. Quanto tempo você não está perdendo longe dos teus filhos? Porque na tua futilidade você precisa disso, daquilo outro, porque eu tenho que estabilizar a minha vida.
anda na futilidade dos pensamentos como os gentios ainda andam. Na verdade, irmãos, nós deveríamos estar nos preocupando hoje em prestar mais serviço ao Senhor. Mas isso não faz parte, muitas vezes, da nossa agenda. Porque agora nós fazemos parte de um corpo bem ajustado. E nós precisamos, então, servir neste corpo. Nós precisamos, então, fazer nesse corpo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas muitas vezes isso não traz preocupação. O que traz preocupação ainda é correr atrás do vento. Os ímpios vivem assim, irmão, e nós não podemos viver assim. Porque nós não temos mais esse coração endurecido como pedra. Como é que eles vivem? Na vaidade dos seus pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Você não tem mais um entendimento obscurecido. Separados da vida de Deus, você não está mais separado de Deus. Agora você vive com Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Pela dureza do seu coração. O ímpio ele vive dessa forma, irmão, porque o coração dele é duro como pedra, é duro como mármore. Eles se tornaram o quê? Insensíveis. Insensíveis, não têm sensibilidade. E se entregaram à libertinagem para de forma errada, para de forma desenfreada cometer toda sorte de impureza. Esse coração petrificado, então, ele não tem mais sensibilidade, ele não é mais sensível. Ele perdeu toda a sensibilidade, ele se entregou a toda sorte de depravação. A palavra que Paulo vai usar aqui, irmãos, é uma palavra que se chama aseugia, que significa para disponibilidade para qualquer tipo de prazer. Essa palavra depravação que ele usa aqui é a palavra aseugia, que significa, olha bem, irmãos, disponibilidade para qualquer tipo de prazer. Depravação é isso, é você estar disponível para qualquer tipo de prazer. Para qualquer tipo. Para viver uma vida depravada. É assim que o ímpio vive. Paulo fala isso para os Efésios. Eles estão entregues à depravação dos seus corações endurecidos. Eles estão prontos para viver qualquer tipo de prazer. Sabe? Seja se embriagar, seja se drogar, seja se prostituir, com homens ou com homem ou mulher com mulher, eles estão prontos. Essa devassidão do coração deles, essa depravação, leva eles a estarem prontos para viver qualquer tipo de prazer. Essa é a palavra que o Paulo usa, que o Paulo emprega aqui nessa passagem. Que o ímpio está pronto para isso. E aquele que ainda vivem segundo seus corações petrificados, eles não têm sensibilidade nenhuma, né? Não tem nada para eles que traga vergonha. Não tem nada que os envergonhe. Eles estão totalmente insensíveis para qualquer tipo de vergonha. Tudo para eles é lícito, tudo para eles é normal. E o Paulo fala, vocês não vivem mais assim. Não vivam mais como eles vivem. Ele vai dizer, continuar aqui nesse versículo, ele vai falar o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi dessa forma que vocês aprenderam de Cristo. Mas aí ele vai trazer um se no versículo 21, tá, irmãos? Se é que de fato ouviram falar dele e nele vocês foram instruídos segundo a verdade que há em Jesus. O Paulo mostra tudo isso e depois ele vai dizer no versículo 20: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Mas tem um se é que vocês aprenderam.
Por que o Paulo fala isso, se é que vocês aprenderam? Porque muitas vezes, irmãos, você acha que você está ensinando e as pessoas estão aprendendo. Muitas vezes você acha que você está aqui pregando e todos estão recebendo aquilo que está sendo pregado. Mas o aprender, irmãos, não é apenas ouvir. Escutar, todo mundo escuta. Agora, essa palavra, se é que vocês, mas não foi assim que vocês aprenderam. Aprender, irmão, não é simplesmente ouvir. O aprender, ele está relacionado a você ouvir, entender e aquilo se tornar prática na tua vida. Paulo disse, não é assim que se é que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato vocês ouviram. Ouvir não é apenas escutar, irmãos. Ouvir é ouvir e dar ouvidos àquilo que está sendo ensinado. Porque você pode vir aqui na igreja domingo após domingo, ouvir sermão após sermão. Mas você nunca dá ouvidos àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo pregado. Você nunca, esse ensino, nunca passará a fazer parte da tua vida. Então, para os efésios, eles viverem de uma nova forma, viverem uma nova vida, eles precisavam ter ouvido, dado ouvidos àquilo que foi ensinado. Porque se eles derem ouvido àquilo que foi ensinado, então eles vão entender que agora eles têm uma nova maneira de viver. Porque foi ensinado. O Evangelho ensinou para eles. O Evangelho nos ensina todos os dias a nossa maneira de viver. Porque não temos mais aquele coração endurecido, irmãos. Nosso coração agora não é mais aquele coração de pedra. Nós recebemos do Senhor um coração de carne. Nós recebemos do Senhor o Espírito de Deus. Então nós temos essa capacidade de ouvir, de aprender, de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Aí no versículo 23, 2, irmãos, vai falar algo muito maravilhoso. É algo que uma figura que nós podemos compreender facilmente. Ele vai dizer, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos, ensinados a deixar de lado a velha maneira de viver. Existe uma velha maneira que nós vivíamos, irmãos. E existe uma nova maneira de viver. A velha maneira como nós vivíamos é daquela forma. Com o coração endurecido, pensando só naquilo que nos interessa, verdadeiramente vivendo uma vida na futilidade dos nossos pensamentos. Essa é a antiga maneira de viver. Mas agora ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar. Você já foi instruído a deixar, irmão, a antiga maneira de viver? Alguma vez a palavra de Deus mostrou para você, poxa, você vivia assim. Você tratava as pessoas assim. Você se comportava assim. Mas agora você não se comporta mais dessa forma. Essa maneira que você vivia não serve mais para você. Essa maneira como você vivia, você tem que abandonar. Aí você pode falar, pastor, mas tem coisas que eu ainda luto até hoje. Amém, irmão. Amém. Simplesmente não aceite. Se tem algum resquício do velho homem, não se conforme com isso. Vai ao Senhor em oração e fala, Senhor, a tua palavra diz que eu não posso ter isso na minha vida. Senhor, eu não posso ainda agir dessa forma. Eu estou lutando, mas de volta e meia eu ainda me pego agindo assim. Senhor, me ajuda. Me ajuda.
Me ajuda porque eu sei que não é a tua palavra. A tua palavra não me ensina a viver assim. Pelo contrário, eu não posso ter isso na minha vida. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, né? Deixar de lado a velha natureza que se corrompe. A velha natureza se corrompe com os desejos enganosos. Mas ele vai dizer, e deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, existe um processo acontecendo na nossa vida, irmãos. É deixando a velha maneira de viver, a velha natureza que se corrompe, segundo os desejos enganosos, e se deixar. Olha a palavra que ele usa aqui, irmão. Se deixar renovar. Se deixar, se permita ser renovado. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Irmãos, na nossa vida não existe aquilo. Eu sou assim e não mudo. Não é meu jeito. Não existe. Não existe. É meu jeito. Meu jeito, eu sou assim. Tem muitas pessoas que usam esse argumento. Esse argumento é um argumento falho, irmão. É um argumento falho. É um argumento errado. Não existe isso de eu sou assim, eu não mudo. Muda, irmão. Muda. Sabe por que muda? Muda porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, então muda. Você muda, eu mudo. Nós podemos mudar. Nós não somos mais, irmãos, aqueles homens e mulheres dominados pela velha criatura. Ela ainda está dentro de nós. A natureza caída está dentro de nós, mas não somos mais dominados por ela. E é por isso que nós podemos mudar. É por isso que nós somos transformados a cada dia. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar. Instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e santidade. Irmãos, quando nós olhamos para essa questão da velha criatura, nós podemos ter aqui a imagem do se despir, né? Do se despir do velho homem e a se vestir do novo homem. Se despir daquela velha criatura como se fosse uma roupa suja, que você chega do trabalho todo suado, com aquela roupa suja, você vai ali, chega do trabalho, o que você vai fazer? Quando você chega, você se despe dessa roupa suja, toma-se aquele banho revigorante, né? E se veste, então, de uma roupa nova. É isso que nós precisamos, irmãos. Na verdade, nos despirmos dessa velha criatura, porque essa velha criatura, ela se corrompe. Essa velha criatura é o homem que vive sobre o domínio do pecado, é o homem que vive fazendo a vontade do pecado, que vive fazendo... E nos vestirmos da nova criatura. Tira-se uma roupa velha, coloca-se uma roupa nova. E o que é essa nova criatura? Essa nova criatura é o novo homem regenerado, que não vive mais para os seus próprios desejos, que não tem mais um coração endurecido, que aprende de Cristo todos os dias, e esse aprendizado diário de Cristo traz para ele uma nova maneira de viver. Nós precisamos aprender de Cristo.
e neles termos uma nova maneira de viver. Não somos mais aquele homem que vive somente para os seus desejos, mas agora nós somos homens e mulheres que vivem para satisfazer os desejos de Cristo e não nossos. Essa é a diferença da nova criatura para a velha criatura. A nova criatura, ela vive para Cristo. A velha criatura, ela vive para o mundo, ela vive para os seus prazeres, ela vive para os seus desejos, porque ela anda no escuro, ela é insensível, tem um coração duro como mármore, e por isso ela vive para si mesma. Ela vive para os seus projetos. Mas quando nós somos novas criaturas verdadeiramente, irmão, nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Nossos pensamentos trazem glórias para Deus. As nossas atitudes trazem glória para Cristo. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida que glorifica o Senhor. Não vivam mais como gentios. Como o apóstolo João diz, não ameis no mundo, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Claro que quando o apóstolo João ele diz isso, não é para não amar o mundo criado por Deus. Mas repara que nós não amemos o sistema, porque nós não pertencemos mais a ele. Nós somos contra o sistema mundano, contra o sistema caído desse mundo. Que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus soberano, é no nome do Teu Filho Jesus que nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração e verdadeiramente recorrendo ao Senhor para te pedir, Pai, que a cada dia o Senhor nos ajude a caminhar de forma que venha agradar ao Senhor. Como o apóstolo Paulo ele diz aos irmãos ali da igreja de Éfeso, não vivam mais como os gentios vivem. Porque os gentios vivem, Senhor, para os desejos dos seus próprios corações. A tua igreja, ela precisa viver para a tua glória. O principal propósito de nós como tua igreja é glorificar ao Senhor. O principal propósito para nós como teu corpo é viver para a glória do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Mas nós sabemos também, Senhor, que dentro de nós ainda existe uma natureza caída. Ainda existe a presença do pecado. E é contra a presença do pecado que é em nós que nós lutamos, Senhor. Lutamos a cada dia para que esse pecado ele não venha nos dominar. Mas que nós possamos a cada dia, Senhor, como aquele que se despe de uma roupa suja, nos despirmos da velha criatura. E nos revestirmos a cada dia dessa nova criatura, Senhor, para a Tua glória, que vive para a Tua glória. Ó Deus amado e supremo, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor, Pai, nos fortaleça no homem interior, a cada dia, para que essa velha criatura, Senhor, que ainda habita dentro de nós, ela não venha ressurgir, mas que cada vez mais venha surgir em nós essa nova criatura que vive então para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse domingo que o Senhor nos concede, reunidos como igreja, e que nós possamos então, Senhor, como Tua igreja, darmos glórias ao Senhor e vivermos para a glória do Teu santo nome. Te glorificamos e exaltamos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.